Bom, o kit clonal 5.0 ele é fruto do resultado de uma grande pesquisa que foi feita anteriormente, né, e que nós desenvolvemos uma outra variedade anterior chamada BRS Carimbó. Essa BRS Carimbó ela é formada por 16, vamos chamar assim, de pais. Né? Esses 16 pais que se encontram aqui nessa área, né, eles cruzam entre si. E as sementes oriundas desses cruzamentos é uma população que a gente chama de população melhorada, uma população que tem vários materiais diferentes ali dentro. Então essa semente bastante diversa é que a gente oferece para o produtor. Ela é diversa no sentido da resistência à principal doença do cupuaçuzeiro, que é a vassoura de bucha. Mas ela não é diversa quanto à produtividade. Nós procuramos manter o nível de produtividade desses 16 materiais. Só eles são diferentes em termos de resistência à vassoura de bruxa. Então, desses 16 materiais, nós começamos a testá-los por si, né? Porque eles são multiplicados por clonal, muda enxertada. Então, esses 16 materiais, nós começamos a ver quais desses 16 eram os melhores, os mais produtivos, os que tinham os frutos maiores, os que eram mais resistentes à vassoura. E desses 16, nós chegamos em 5, né, que foram os 5 que a gente chamou de kit Cupuaçu 5.0, por ser 5 clones envolvidos nesse kit. Esse kit ele tem que ser plantado juntos. Por quê? Porque o cupuaçuzeiro precisa cruzar com material diferente. Você não pode colocar um clone só, porque todos os materiais ali, todas as plantas vão ser geneticamente iguais. Então ele não vai cruzar ele com ele mesmo. Então ele tem que ter outros parceiros para poder fazer esse cruzamento. Então nós selecionamos dos 16 pais da Carimbó 5 e chamamos para esses 5, né, cada um deles pelas suas características, um nome específico. Então tem a BRS Careca, BRS Fartura, BRS Coringa, BRS Duquesa e BRS Golias. Então esses 5 materiais é que nós estamos oferecendo agora, o lançamento foi em 2022, nós estamos multiplicando esse material para entregar para os produtores que vão plantar na forma de muda enxertada. Então, aí que está a diferença do material desse kit para o carimbó. O carimbó é semente. Então o produtor recebe uma semente, produz a muda de semente, uma muda que a gente chama de pé franco, e planta. Né? Aí no caso do kit Cupuaçu, não, aí tem que preparar a muda de semente e depois enxertar com cada um desses 5 clones. Essa foi a vantagem, né? Como eles são os 5 melhores da Carimbó, então eles são melhores do que a Carimbó, né? Tem que ser melhor do que a Carimbó. E eles sendo plantados na forma de clones, eles dão uma maior uniformidade para o plantio. A Carimbó ainda tem, os materiais ainda ficam um pouco desuniformes, tanto em termos de produção como da arquitetura da copa e tal. Né? Mas eles produzem, esses 5 produzem cerca de, quando está na fase já adulta, com 8 anos de campo, produz 14 toneladas de fruto, enquanto que a Carimbó só produz 11. Mas só que a média paraense é de 3,4 toneladas. Quer dizer, você vê aí que a pesquisa tem materiais muito superiores ao que os produtores estão plantando atualmente. Então, se eles trocarem os seus materiais originais, tanto pela Carimbó como pelo kit Cupuaçu 5.0, ele tem um aumento muito substancial da produtividade das suas quadras. Pois como eu falei, nós estamos ainda na fase de multiplicação desse material para entregar para os produtores. Já estamos começando a entregar principalmente na região de Tomé-Açu, né, que é onde existe mais demanda por materiais de cupuaçu. Tem um polo lá bastante efetivo, capitaneado pela Canta, que é uma cooperativa aqui que faz então o aproveitamento integral do fruto, tanto da polpa como das amêndoas. Então a gente acredita que
de lá, a partir do próximo ano, a gente já vai começar a ter mudas para distribuir, né, para os outros municípios paraenses, né? Agora é interessante acrescentar que o Kit 0.0 ele tem uma vantagem em relação aos outros materiais, é que ele tem uma produção boa de polpa, mas tem uma produção excelente de amêndoa. Então, até agora as amêndoas do cupuaçu, até pouco tempo, as amêndoas eram um estorvo na indústria, né? Era um lixo, né? Uma dificuldade de o que fazer com aquele resíduo, né? Depois isso avançou e já se tem uma utilização mais nobre, que é a extração da manteiga para a indústria de cosméticos e fármacos. Então houve um aproveitamento, agora já a amêndoa já não é mais um lixo, já é bastante utilizado. E nós temos a expectativa de dar uma utilização ainda melhor para essa amêndoa, que é através do aproveitamento para fazer cupulate. Então, assim como a amêndoa do cacau faz o chocolate, a amêndoa do cupuaçu tem um potencial enorme de fazer um produto similar ao chocolate, que foi chamado de cupulate, né? Então nós temos essa perspectiva de ter uma utilização ainda mais nobre da amêndoa do cupuaçuzeiro. Sim, atualmente somente a indústria de cosmético demanda uma quantidade muito maior do que tem, né? Então a Canta tem até dificuldade de atender a indústria de cosméticos. Tem outras empresas pequenas também aí produzindo manteiga de amêndoa de cupuaçu, né? Então a indústria está querendo, porque ela é muito interessante para fazer cosmético, né? Então a indústria está querendo mesmo utilizar esse material. Então nós vamos ter dois segmentos, né? O segmento dos cosméticos e os segmentos da indústria alimentícia, né? Então acredito que quando nós chegarmos nessa fase aí, nós vamos ter uma boa remuneração para o produtor, né? Que ele vai poder vender polpa e vender também as amêndoas. Olha, talvez seja um dos produtos mais interessantes que nós temos, não só para a bioeconomia, mas também para a restauração de áreas, né? Por quê? Porque o cupuaçu, como o cacau, são uma das poucas espécies nativas, nossas fruteiras nativas, que elas suportam algum nível de sombreamento, né? Então, você pode plantar o cupuaçuzeiro e o cacaueiro, né, com sombra de algumas árvores. E com isso, você tem condição de ir reflorestando as áreas que estão alteradas, né? Então, como o cupuaçu e o cacau dão uma boa receita para o produtor, ele vai ter interesse em manter aquela área, né? Manter aquela área, ele mantendo tanto o cupuaçuzeiro como o cacaueiro, ele está mantendo também as árvores. E com isso nós vamos ocupando as áreas que estão desmatadas, áreas alteradas, por uma restauração produtiva, uma restauração que dá retorno para o produtor, e não aquela coisa da lei que tem que fazer, você tem que ir lá e fazer o plantio de árvores, qualquer coisa, não. E a gente na Embrapa está trabalhando também para que nós tenhamos não somente o cupuaçuzeiro como material melhorado, mas também as árvores que vão ficar por cima do cupuaçuzeiro. E aí isso vai dar mais rentabilidade para a quadra em si, soma a receita do cupuaçu e da árvore. Estou falando aí de castanha, de bacuri, de taperebá, de abil, de muruci, várias culturas que a gente está em vias de fazer o lançamento desses materiais aí. E aí sim o produtor vai ter, fazendo esses sistemas agroflorestais, um conjunto de espécies que vão dar um retorno altamente interessante do ponto de vista econômico para ele. E ambientalmente nem se fala, porque é uma maneira justa do produtor ter e cada vez mais ir ocupando a sua propriedade com árvores, mas num sistema produtivo e sustentável, né? Então, e para ele também é interessante do ponto de vista social, porque olha, nós estamos aqui debaixo de um sistema agroflorestal. Nós temos ali taperebá,
né, e aqui em Cupuaçu. Então aqui você tem um ambiente relativamente agradável de ficar. Se a gente fica lá no sol, fora de um ambiente desse, é humanamente impossível de se ficar, principalmente na parte da tarde. Então o produtor ele vai trabalhar nesse ambiente aqui, num sistema agroflorestal. E o cupuaçu e o cacau, como eu falei antes, são as duas espécies que mais se prestam para esse tipo de sistema. Então você tem uma vantagem ambiental, você tem uma vantagem social e tem uma vantagem econômica, né, envolvida aí. E com essas mudanças climáticas, né, que a gente não sabe aonde vai parar, né, não vejo outra alternativa para quem mora aqui no trópico, né, que não seja a utilização de sistema agroflorestal. É lógico que tem espaço também para quem quiser fazer monocultivo, mas para o pequeno produtor, né, me parece que é um sistema que se adequa melhor.